No episódio anterior, subimos com Enoque aos céus. Vimos portais de fogo, tronos de cristal e a presença daquilo que não pode ser nomeado. Agora, Enoque continua sua jornada. Mas o que ele vê não são apenas imagens sagradas, são códigos, ciclos, leis ocultas que regem o cosmos. É aqui que nasce o livro astronômico. Seja bem-vindo à parte 4 da nossa série. Fique com a gente e mergulhe nessa história. O agnosticismo reflete um cosmos com leis morais. Essa seção do livro de Enoque revela algo surpreendente: as fases da lua, os movimentos do sol, as estações do ano, até os ventos e as estrelas. Tudo segue um ciclo, determinado por leis divinas invisíveis. Enoque aprende que o tempo é moral. Os céus não apenas giram, eles obedecem. Segundo o texto, quando os homens se desviam da justiça, os próprios astros perdem sua ordem. A corrupção espiritual afeta o equilíbrio cósmico. Interpretação teológica, visão acadêmica. Teólogos e historiadores veem esse trecho como uma tentativa precoce de unir cosmologia e ética. Aqui, o tempo não é só cronológico, é sagrado, é vivo. Essa visão se aproxima de tradições como o calendário solar dos essênios, manuscritos do Mar Morto, e desafia a contagem lunar adotada por grupos sacerdotais em Jerusalém. Isso pode explicar por que essa parte do texto foi excluída. Ela criticava o calendário oficial do templo. Propunha um acesso direto à revelação cósmica, sem mediação sacerdotal. O que isso significa para a religião? Imagine uma fé onde o templo é o céu, o sacerdote é o tempo, e a revelação está nas estrelas. Essa é uma ameaça real ao poder institucionalizado. É como se o texto dissesse: você não precisa do sistema, basta aprender a ler os céus. Comparações com outras tradições religiosas. Essa ideia de um cosmos que obedece leis morais não é exclusiva de Enoque. No zoroastrismo, os astros também seguem ordens divinas, e o tempo é um campo de batalha entre ordem e caos. Já na tradição egípcia, Maat representa a ordem cósmica e moral, e o faraó deve manter esse equilíbrio entre céu e terra. Ou seja, Enoque insere os judeus de sua época numa conversa antiga e profunda. Uma conversa sobre como o universo reage à conduta humana. Curiosidade textual. O calendário solar. Enoque apresenta um calendário baseado em 364 dias, exatamente 52 semanas. Esse calendário era o mesmo usado pelos essênios de Qumran e entrava em conflito direto com o calendário lunar adotado pelo templo em Jerusalém. Isso significava que festas como a Páscoa, por exemplo, eram celebradas em datas diferentes. Resultado? Mais do que uma discordância de datas, isso era uma disputa de poder e de autoridade sobre o tempo sagrado. Reflexão final. O livro astronômico propõe algo ousado para o seu tempo. Ele sugere que o cosmos não é apenas cenário, mas agente ético, regido por leis que ecoam a justiça divina. Essa ideia coloca o tempo não como algo a ser medido por sacerdotes, mas como revelação direta do sagrado, e talvez por isso ele tenha sido silenciado. Afinal, se o calendário pode ser contestado, se o homem pode observar os céus e extrair sabedoria, quem controla a fé? Quem define o tempo correto? E quem decide o que é inspirado e o que é heresia? Entre estudiosos, especialmente em campos como a história das religiões e a literatura apocalíptica, o livro astronômico é frequentemente analisado como uma obra que expressa visões alternativas sobre o tempo, o sagrado e o acesso à revelação. Alguns pesquisadores sugerem que esses textos refletem uma possível resistência simbólica a estruturas centralizadas de autoridade religiosa, como o calendário oficial do Templo de Jerusalém, embora isso permaneça objeto de debate acadêmico. No próximo episódio, vamos mergulhar na Epístola de Enoque, um manifesto final sobre julgamento, justiça cósmica e o destino da alma. Será que há salvação sem templo? Será que há condenação, mesmo entre os anjos? Nos vemos em breve. O agnosticismo reflete: entre o que foi revelado e o que foi proibido, há sempre algo a ser compreendido. Siga, compartilhe e ative o lembrete para não perder a próxima parte. E lembre-se,
Questionar não é negar. É recusar-se a aceitar o silêncio como resposta.